Olá, eu sou Leonardo Atush, estamos na TV 247. Agradeço a todos que aqui estão, peço que compartilhem o vídeo, que se inscrevam no canal e que possam fazer com que a gente aumente o nosso alcance. Essa apresentação é um pouquinho diferente da do Bom Dia 247, porque no Bom Dia todo mundo já me conhece, então esse vídeo aqui eu acho que ele pode ter um alcance maior e pode ser espalhado para muitas pessoas, porque é um vídeo mais curto, a gente tem feito isso, e ele é destinado especialmente àqueles que o Leonardo Stoppa chama de economistas de Facebook. Acho que também vocês podem compartilhar este vídeo para aquelas pessoas que insistem na tese de que o Partido dos Trabalhadores quebrou o Brasil. Bom, qual é a notícia mais importante do dia 10 de janeiro de 2020? A notícia que está na manchete do jornal Valor Econômico. Está aqui, ó. O país vendeu 37 bilhões de dólares das reservas internacionais no ano passado, né? Eu posso mostrar aqui essa notícia no Brasil 247 também, que é o nosso site de notícias, mas fiz questão de mostrar a do Valor Econômico antes que digam, veja bem, vocês estão mostrando aqui o 247, que é um site progressista, etc. e tal, né? Enfim, então está aqui. Brasil 247, Bolsonaro e Guedes queimam as reservas acumuladas por Lula e Dilma e já venderam quase 37 bilhões. Mas também está no Valor Econômico dizendo que o país vendeu 37 bilhões das reservas no ano passado. Eu vou ler os detalhes aqui da informação para vocês, para a gente poder elaborar um pouco mais sobre esse tema, e vou trazer também uma evolução histórica do que foi a questão das reservas. Vamos lá. O Brasil vendeu 36,9 bilhões para tentar conter a alta do dólar no ano passado. Isso porque o país teve também, no ano passado, a maior saída de divisas da história recente, 44,8 bilhões de dólares. Ou seja, eles estão dizendo que a confiança voltou, mas não voltou. Saíram quase 45 bilhões de dólares. Para que o dólar não disparasse, eles queimaram as reservas. Então, as reservas que haviam atingido o pico de 309,5 bilhões em junho, caíram para 356,9 bilhões. Né? É um valor alto? É um valor alto. É um valor alto relativamente confortável, mas o que importa é a tendência de queima do seguro contra crises internacionais contratado pelo Brasil. Agora vem os dados mais interessantes. Eu tive a preocupação de separar uns gráficos aqui também. Então, essa é a notícia da queima das reservas, e aqui a gente tem a evolução histórica das reservas internacionais líquidas no Brasil. Vamos lá. 95, primeiro ano de governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil tinha 51 bilhões de dólares. Vai a 60 em 96, e aí já começam as crises cambiais. Quem é um pouquinho mais velho vai se lembrar. Crise do México, crise da Ásia, crise da Rússia, etc. e tal. E o governo Fernando Henrique começa a queimar as reservas para manter o real supervalorizado. Então cai para 52 em 97, para 34 em 98. 98 é o ano eleitoral. O que dizia o Fernando Henrique Cardoso? Não, o Brasil jamais vai desvalorizar o real, etc. e tal. Quem vai desvalorizar é o PT, o Lula, se vencer. Fernando Henrique ganha aquela eleição. Em 99, o Brasil está praticamente quebrado, sem reservas, com 23 bilhões, e desvaloriza o real. Então, o Brasil passa o segundo mandato inteiro do Fernando Henrique Cardoso sem reservas, sem tomar a decisão política de acumular reservas. 23 em 99, 31 em 2000, 27 em 2001, 2002, ano eleitoral também, o Fernando Henrique, mais uma vez, entrega o Brasil com 16 bilhões de dólares. Bom, aí, o que acontece? Lula e Henrique Meirelles tomam uma decisão política importantíssima, a decisão de acumular reservas internacionais. Eu acompanhei de perto esse processo, era editor de economia da revista Isto é Dinheiro e cobria o Banco Central. Entrevistei o Henrique Meirelles pelo menos umas 50 vezes ao longo da minha vida. Então, tinha um diálogo muito frequente e ele foi um grande presidente do Banco Central no governo Lula. Vamos lá. O que começa a fazer o Meirelles sob o comando do Lula? Acaba com as dívidas dolarizadas do Brasil, começa a acumular reservas. Então, o Brasil sai de 20 bilhões em 2003, já em 2005 volta aos 53 bilhões,
em 2006, 85,8, 2007, 180 bilhões de dólares em reservas, 2008, 206, 2009, 239, 2010, 286. O Lula vai de, olha só, hein, o Lula assume com 20 bilhões e entrega o Brasil com 280 bilhões. O Lula poupou 260 bilhões de dólares para os brasileiros. A Dilma assume em 2011, entrega com 352 e termina em 2014 com 374. Então, enquanto o Lula poupou 280 bilhões, a Dilma vai de 280 para 374. A Dilma acumula mais 100 bilhões de dólares para o povo brasileiro, para a economia brasileira, né? E aí eles é que são acusados de quebrar o Brasil. Quem está vendendo reservas agora é o Bolsonaro. Por que acumular reservas é uma coisa importante, né? Acumular reserva é importante porque isso garante uma certa estabilidade cambial. Vocês se lembram que muitas pessoas nas manifestações contra a Dilma diziam: quero voltar para a Disney, aquela coisa toda. Por que havia uma certa tranquilidade cambial no Brasil? Porque o Brasil tinha esse seguro internacional que eram as reservas internacionais. Eu separei para vocês aqui a evolução, né, dólar real desde 1997. Então, o Fernando Henrique mantinha o real supervalorizado, depois ele faz a grande desvalorização de 1999, o real volta a se desvalorizar brutalmente em 2003, né, 2004, naquele período das eleições presidenciais, e depois que o Lula assume, né, há uma grande valorização do real, porque é inversamente proporcional. Ao mesmo tempo em que o Brasil acumula reservas, olha aqui, as reservas crescem, o que acontece? O dólar cai, porque o Brasil está se tornando mais forte, mais sólido, menos vulnerável a choques internacionais. No governo Dilma tem uma pequena desvalorização, mas é uma desvalorização que tinha uma finalidade de estimular a produção industrial no Brasil. E aí, em 2015, evidentemente, a coisa sai completamente do controle, porque veio o golpe de Estado e o dólar volta à casa dos R$4. Então, o Lula pega o dólar com 4 e chega a trazer a 1,60. Com a Dilma vai a 2,5, né? E depois vai a R$4 na preparação para o golpe de Estado. As pessoas diziam o seguinte: não, quando o Bolsonaro assumiu, o dólar volta a 1,99. Não volta. E a tendência é que o Brasil se torne extremamente vulnerável porque ele está queimando reservas internacionais. Bom, isso mostra também, o fato de o Brasil estar queimando as suas reservas, mostra que o Brasil não está atraindo a confiança. Eu vou mostrar que a confiança também existia num outro período econômico. Agora é um terceiro gráfico que eu vou trazer para vocês aqui, que fala sobre a evolução dos investimentos diretos na economia brasileira. Então a gente pega Fernando Henrique, o Brasil atrai 4 bilhões de dólares em investimento. Até 98 vai bem, cresce para 28, porque era aquela euforia do Plano Real. Depois, o segundo mandato dele vai mais ou menos na casa dos 20 bilhões de dólares, e aí quando vem o governo Lula, o ritmo cresce brutalmente. O Lula chega a 2008 com 45 bilhões de dólares em investimentos internacionais. Agora, o período de ouro da atração de investimentos para o Brasil foi o do governo Dilma, 2011, 12, 13 e 14. 66 bilhões, 65 bilhões, 64 bilhões, 64 bilhões e meio. Dados oficiais do Banco Central do Brasil. Os bolsominions não acreditam em informações oficiais. Paciência, a gente tem que ser persistente e apostar aqui permanentemente na verdade. Então vamos lá, vamos mostrar aqui, olha, só para voltar. Lula e Dilma acumulam reservas. Lula e Dilma conseguem controlar a situação cambial no Brasil. Dilma, especialmente, atrai grandes investimentos internacionais para a economia brasileira. E aí eu vou trazer também, basicamente, para a gente fechar, né, como é que era o terrorismo que se fazia em relação a esses governos progressistas, né? Matéria da Folha de São Paulo, do Clóvis Rossi, em 8 de junho de 2002, no ano da eleição presidencial que o Lula venceu. George Soros diz que Estados Unidos irão impor serra e que Lula seria o caos. Os Estados Unidos não conseguiram impor serra, o Soros dizia: Lula ou caos, deu Lula e não houve caos, pelo contrário, houve o período de maior esplendor capitalista da história do Brasil, antes que os economistas de Facebook venham dizer que socialista não pode falar sobre economia, ou que socialista de iPhone não pode falar sobre economia. Bom, o que aconteceu no governo Fernando Henrique?
Fernando Henrique, que não gostava de ter reservas internacionais. O Brasil fechou 3 acordos com o Fundo Monetário Internacional. Reportagem da Sandra Manfrini. O que significa ir 3 vezes ao Fundo Monetário Internacional? Significa quebrar 3 vezes. Então, o Brasil quebrou 3 vezes seguidas no colo do governo Fernando Henrique Cardoso. Lula e Henrique Meirelles tomam a decisão de acumular reservas. O Brasil se torna extremamente sólido, seguro e atrai grandes investimentos. Vem o golpe de Estado. O Brasil começa a desmontar a sua indústria. O Brasil começa agora a queimar as suas reservas internacionais e essa é a manchete do Valor Econômico. Vão dizer, não, o Brasil não precisa de tanto dinheiro guardado, pode reduzir a dívida. O que importa é a tendência. Se essa tendência persistir, o Brasil vai se tornar um país extremamente vulnerável e vai poder voltar a viver o pesadelo das crises cambiais, como aconteceu no passado. Então, eu peço a todos vocês que compartilhem o vídeo, que se inscrevam no canal, que divulguem a TV 247, porque discurso de ódio, fake news, se combate com informação verdadeira. Este é o nosso compromisso. Vamos lá. Deixa eu trazer só um comentário que chegou do Ricardo, dizendo: se Lula e Dilma inventaram a corrupção, por que no governo deles conseguimos juntar reservas? Se eram tão corruptos, não deveriam ter roubado esse excedente ao invés de guardar? Economizaram, juntaram 380 bilhões. E é engraçado, viu, Ricardo? Foi exatamente esse dinheiro que deu um colchão de conforto, né, para a economia brasileira. Quando veio o golpe de Estado, o sofrimento só não é maior porque houve muitos excedentes acumulados no passado. Considero esse vídeo importante porque é fundamental frear esse desmonte de todas as políticas, principalmente o desmonte da política de acúmulo de reservas internacionais. Agradeço a todos, peço os compartilhamentos. Daqui a pouco tem os 20 minutos com a Tereza Cruvinel e a TV 247 vai fazer vídeos cada vez mais em cima do lance, vamos dizer assim, né, para comentar os principais fatos do dia. Fiz esse logo de manhã, porque o dia hoje vai ser corrido, mas talvez a gente volte hoje com outros vídeos noticiosos para que vocês possam mandar para os economistas de Facebook, para todo mundo que fica aí espalhando bobagem e baboseira aí pelas redes sociais. Um grande abraço, obrigado a todos e daqui a pouquinho tem Tereza entrando ao vivo.